Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 53 a 58. A versão que eu tenho aqui é a Almeida, século 21. Então, vou ler aqui. Então, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. E assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por minha causa. Jesus falando aqui, né? Este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Está falando dos judeus que ficaram lá no deserto durante 40 anos, né? E quem comer este pão, viverá para sempre. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, abençoa essa porção da Tua palavra e que o Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo. Abre os nossos olhos, nossos ouvidos, nossos sentidos espirituais, acima de tudo, para que o Teu Espírito fale com o nosso espírito, Senhor. Declaramos que esses lugares que estão aqui representados por essa igreja, reunida aqui na Martino e Carvalho 43, e nos lares das pessoas que nos assistem pelo vídeo e pelo Zoom, que o Senhor não deixe que o inimigo nos atrapalhe nesse momento, porque somos o Teu povo, somos propriedade Tua, consagrados para Ti. Então rejeitamos toda a obra do inimigo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém. Então Jesus fala aqui, comer a carne dele, beber o sangue dele, para ter a vida eterna. E do que Jesus está falando aqui? A carne dele é a verdadeira carne. O sangue dele é a verdadeira bebida. O que é que Jesus está querendo falar aqui? Você sabe que alguns versículos para frente, lá no 66, depois que Jesus faz essas declarações, muitos discípulos deixam de segui-lo. Por que será? Por que será que as pessoas deixaram de seguir Jesus por causa dessa palavra aqui? Eu desconfio que, assim como hoje, as pessoas naquela época, elas procuravam soluções para os problemas que os nossos sentidos conseguem apreender, né? E não se atentavam para as coisas que de fato são importantes. Normalmente, as coisas que mais preocupam as nossas vidas são as coisas que percebemos com os nossos 5 sentidos. E os nossos sentidos são limitados, né? Eles não conseguem perceber tudo que existe. Então, essas coisas que nos preocupam e que a gente consegue perceber como se fossem problemas, não deveriam ser os nossos maiores problemas, não deveriam ter a nossa maior atenção. Por isso que quando Jesus fala, né, que a carne dele é verdadeira comida e o sangue dele é verdadeira bebida, aqui no capítulo 6 de João, e quando ele conversa com Nicodemos, que ele fala que era preciso nascer de novo, as pessoas não entendem. E o que acontece é que no mundo físico e visível, as coisas que acontecem aqui, nesse mundo, elas estão diretamente conectadas a uma luta
que está sendo travada no mundo invisível e espiritual. Eu lembro que quando eu voltei, eu fiquei muitos anos afastado da igreja, e a pregação que o pastor ele fez foi assim: não importa se você acredite ou não, nós estamos no meio de uma guerra, e essa guerra é uma guerra espiritual. E não importa se você acredite ou não, porque se você não está do lado de Jesus, você está contra ele. Uau! Aquilo lá mexeu muito comigo. Graças a essa mensagem eu estou aqui hoje com vocês, né? Então, enquanto a gente está focado nas coisas que a gente consegue olhar com os nossos olhos físicos, perceber com os nossos sentidos, nós deixamos o adversário andar livremente. E quanto mais a gente negligencia o adversário, mais danos ele está livre para fazer. O adversário ele pode ser invisível, mas ele é real, persistente, trava uma batalha contra nós constantemente. Agora, ser cristão não dá imunidade contra os ataques do inimigo, mas ele nos dá acesso ao poder do Pai, o poder que nos defende, o poder que nos capacita. E se queremos vencer essa luta, mudar as situações, parar o impacto que o inimigo tem em nossas vidas, nós precisamos perceber que estamos conectados a forças espirituais mais fortes do que as forças espirituais que estão vindo contra nós. Lá em Efésios, o pessoal normalmente lembra do capítulo 6, que tem a armadura. Mas bem no comecinho do livro dele, o Paulo já chama a atenção para a batalha espiritual. E ele tem o propósito de revelar que a força que está em nós já está disponível para cada pessoa que se relaciona com Jesus, com Cristo, né? Então, nós temos acesso ao Pai, ao Deus Criador, por meio de Jesus Cristo. Vamos abrir então em Efésios, capítulo 1, versículo 18 e 19. Efésios, capítulo 1, versículo 18 e 19. Eu peguei a NVI aqui, eu achei que ela era mais adequada. Então, a NVI fala assim: oro também para que os olhos do coração... O que ele está falando aqui? O que são olhos do coração? São os olhos espirituais. Então ele está orando para que... Oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Abram os olhos espirituais. Para quê? A fim de que vocês conheçam. Então ele vai dar uma lista de 3 coisas para que a gente conheça com os nossos olhos espirituais. A esperança para a qual ele os chamou. Ele, Deus, nos chamou. Qual que é essa esperança? É o acesso, por meio de Jesus, que nós temos ao Pai, ao Abba, ao Paizinho, ao Painho, ao Paiê. Né? A gente tem essa possibilidade de ter essa intimidade com Deus. A morte de Jesus já quebrou as barreiras que nos separavam dele. Isso já está ao nosso alcance. Eu ter intimidade com Deus, com o Criador, com todo o poder que vem por meio do Espírito Santo. Então, outra coisa. Uma é a esperança para a qual ele nos chamou. A segunda, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. O que é a riqueza da gloriosa herança dele nos santos? Né? É a comunhão que a gente tem da igreja hoje. Que saudade que nós estamos, né? De estarmos nos reunindo. A gente faz parte do Grupo Alfa e ontem foi a formatura do nosso grupo, né? E a gente estava comentando, a gente precisa marcar um dia para nos encontrarmos pessoalmente aqui. Tem gente que a gente só conhece pelo Zoom. Aqui também, né? A Vera, a Silvana, a gente só conhece pelo Zoom.
Seria muito bom a gente ter a oportunidade de encontrar vocês pessoalmente. Então, a herança, ele fala, herança dele nos santos, herança dos cristãos e dos crentes que viveram antes de nós e que ajudaram a transformar o mundo. Tudo isso está à nossa disposição no mundo espiritual. E, versículo 19, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Que o força, a unção, a força, o poder do Espírito Santo, a intimidade que nós podemos ter com Deus. Uau! E muitas vezes, a gente acha que a gente precisa de outras coisas, de dinheiro, de estudo, né? E Paulo aqui, ele não estava pedindo para que os cristãos de Éfeso pudessem receber as abundantes heranças de riqueza espiritual, bênçãos, poder e autoridade. O que o Paulo está orando aqui é para que as pessoas percebam que já temos as abundantes heranças de riqueza espiritual, as bênçãos, o poder e a autoridade, como qualquer cristão nós já temos, já possuímos isso, amém? Amém. Mas até nós percebermos, se eu não percebo, se eu não sei, se eu não conheço, eu não posso usar. Como eu posso vestir uma armadura ou tomar posse de coisas que eu não sei que existem, que posso usar? Não posso, não vou usar, vai ficar guardado, vai ficar embrulhado, vai ficar esquecido num canto. Em japonês a gente fala mottainai, né? É um desperdício. Então, o primeiro passo para que a gente possa usar os recursos espirituais que nós recebemos é ter os olhos espirituais, os sentidos espirituais abertos, para que nós possamos usar. E a gente tem uma passagem lá no Antigo Testamento, em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 a 18. Eu estou com a NVI aqui. Nessa passagem, o Eliseu e o seu servo com medo. Por que será que o servo dele estava com medo? Aqui o cenário é uma batalha prestes a acontecer entre o rei da Síria e a nação de Israel. E antes desses versículos, o Eliseu ele conta para o rei de Israel tudo que pretende o rei da Síria. E ele fala, a gente tem algum espião lá, cara. Né? Tudo que a gente tenta fazer, ele descobre. Aí eles falam, não, ele tem um homem de Deus lá com ele. Né? E aí, então vamos capturar esse cara aí. Esse cara era o Eliseu. Então vamos abrir aqui, em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. O servo do homem de Deus, o homem de Deus aqui é Eliseu, levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, meu Senhor, o que faremos? E o profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que estão com eles. E muitas vezes nós ficamos perdidos nos nossos problemas, achando que nós estamos sozinhos para enfrentar esses problemas. Mas aqui, no versículo 17, Eliseu ora, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram em direção de Eliseu, ele orou ao Senhor, fere esses homens de cegueira. Então os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. O servo de Eliseu aqui, ele teve
uma visão que, a princípio, ele pôde ver, ouvir e cheirar apenas o inimigo, apenas as tropas sírias. O que deixou esse rapaz aí sem nenhuma outra reação além de medo e de ansiedade. Então, muitas vezes, nós nos deparamos com situações que nos deixam com medo e ansiosos. Mas o que acontece quando Eliseu ora e os olhos espirituais do rapaz são abertos? Ele imediatamente ficou atento a essa realidade espiritual. E seu modo de ver foi transformado. As coisas no mundo físico não mudaram, né? No entanto, a disposição dele, e trabalhando ao favor dele, estava mais do que ele jamais teria imaginado. E isso é o que está à nossa disposição. Amém? Amém. Então, a gente não pode esquecer que, para essa carne sobreviver, nós precisamos de coisas do mundo físico. Mas, para que a gente tenha uma vida plena, uma vida completa, como aqui o João fala em João 10:10, a gente precisa pedir para que Deus abra os nossos olhos e os nossos sentidos completamente, para que a gente não possa apenas ver o que o inimigo está fazendo contra nós, mas para que a gente esteja completamente ciente de que Deus também está ao nosso lado para desarmar o adversário e para derrotá-lo em nossas vidas. Amém? Amém. Então, voltando lá quando Jesus fala que ele é o pão da vida, né? Eu gosto de pensar que Jesus, quando fala do pão da vida, ele está falando de intimidade, né? De uma intimidade diária com ele, como se fossem nossas refeições. Imagina se toda vez que a gente sentir vontade de comer alguma coisa, dar uma beliscadinha, de um petisco, a gente fizesse isso para ter intimidade com Jesus. Eu não sei você, eu gosto de beliscar durante o dia, né? E na minha experiência em família, o meu pai já contava que as refeições que eles tomavam em família já eram momentos de muita conversa, de intimidade. E com a minha família também foi assim, porque quando eu era criança, de sábado, normalmente, a gente acordava mais tarde, né? E no café da manhã, papai contava as histórias engraçadas, as experiências que ele teve. E durante os jantares, frequentemente, ele contava o que passou naquele dia, ou lembrava de alguma história que tinha acontecido com ele. E ele compartilhava as experiências que ele teve, coisas engraçadas e alguns desafios que ele teve na vida. E depois de conhecer Jesus e ganhar maturidade espiritual, ele revisou várias dessas histórias que ele contava quando a gente era criança e percebeu como Jesus estava cuidando dele, antes mesmo de ele aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E nós normalmente oramos antes das refeições. Mas será que a gente realmente pede para que Jesus participe conosco? Para que a gente quando reúne na igreja, frequentemente a gente come junto, né? E é muito bom. A gente fica sabendo o que está acontecendo com as pessoas, dos problemas às vezes, a gente tem a oportunidade de, depois da refeição, a gente poder orar com as pessoas. Então, imagine nós podermos chegar junto de Jesus
da maneira que nós estamos, a gente fala, vem, né, do jeito que você está, para adorar Jesus, para conversar com Ele, para ter intimidade com Jesus, ouvir a voz dEle, para lamentar o que não está dando certo na nossa vida, né, para falar, ó Jesus, o inimigo está fazendo isso na minha vida, o que eu faço? Para compartilhar as lutas, as nossas alegrias. E a sobremesa é dizer para Ele que quando nós estamos perdidos, e muitas vezes a gente se sente desamparado, que a gente quer estar com Ele. E que Ele está a bater em nossos corações, esperando que nós abramos os nossos corações para Ele, para que Ele possa entrar e tomarmos uma refeição junto. É o que o Espírito fala à igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3:20. A versão que eu peguei aqui é a linguagem de hoje. Escutem, eu estou à porta e bato. Jesus falando. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Então, quando Jesus fala de Ele ser o pão, e o pão que dá a vida eterna, a gente pode celebrar isso em todos os primeiros domingos, né, na Santa Ceia. Mas eu tenho certeza que as nossas refeições poderiam ser refeições melhores se a gente lembrasse que a porta está aberta. Se você deixar Jesus entrar, existem coisas espirituais, poderes espirituais, ferramentas espirituais que estão à nossa disposição. Já estão à nossa disposição. Amém? É muito bom a gente poder ter intimidade. Mas a intimidade, ela precisa ser construída. Precisa comer várias vezes. Não é comendo uma vez só, não é apenas participando alguns momentos pequenos, né, picados, que a gente consegue se conhecer e conhecermos a Jesus. Que a gente possa comer muitas vezes dessa comunhão, dessa presença do Senhor. E que a gente sempre saia alimentado, né? O Marcos diz que é bom a gente sentar e comer juntos. Mas é triste quando só tem pouca comida, né? Eu não sei se daqui a pouco vai ter pouca comida. Mas é triste, né? Quando você está com fome e põe só aqueles pedacinhos, né, Camila? Aqueles negocinhos assim meio só para fingir que se alimentou. Não, com Jesus não é assim. Com Jesus é sempre em abundância. Jesus nos alimenta com muito. Sempre sobra, não foi assim a multiplicação? Sempre sobrou. Nunca foi pouquinha coisa. Eu queria que você agora fechasse os teus olhos e pensasse exatamente assim. Deus quer nos alimentar plenamente. Não saia com fome. Não saia pensando que, o que eu comi foi pouco. Não vou conseguir vencer. Daqui a pouco eu vou estar com fome de novo. Não, se alimente agora plenamente deste corpo e deste sangue. Deixa Deus alimentar até o profundo da tua vida. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor não é miserável. Obrigado porque o Senhor não despede-nos com fome ou sem condições de nos alimentarmos. Obrigado, Senhor, por a mensagem que fala de uma intimidade profunda de Jesus conosco, ao ponto de se transformar dentro de nós este
pão, este corpo e este sangue, Senhor. É este, ó Deus, o alimento que nós queremos, um Jesus que se transforme dentro de nós por intimidade. Um Jesus, ó Deus, que vá fundo nas nossas necessidades e possa com muito supri-las, Pai. Ó Deus, nos perdoa porque, como Marcos nos mostrou, muitas vezes temos à nossa disposição o sustento, temos à nossa disposição o sustento espiritual, mas não buscamos, Senhor, e por isso estamos fracos. Por isso, ó Deus, mal caminhamos espiritualmente. Mas hoje, Senhor, abre os nossos olhos para que a gente possa ver que maior são aqueles que estão conosco, Senhor, do que aqueles que estão contra nós, Senhor. Que os nossos sentidos, ó Deus, sejam dominados pelo Teu Espírito, Senhor. E, ó Deus, os nossos sentidos possam mostrar que o Senhor nos ama e está conosco, Senhor. Mais do que, ó Deus, o inimigo é contra nós, Senhor. Pai, muda, Senhor, esta fome que a gente tem de vitória em Cristo Jesus, Senhor. Vem, ó Pai, e nos dá esta vitória, Pai, não porque nós merecemos, mas porque Jesus nos amou e morreu por nós, Senhor, e deu a vida por nós e ressuscitou por nós, Senhor. E vai voltar, ó Deus, para nos buscar, não famintos, ó Deus, mas cheios, ó Deus, da Tua bênção e da Tua graça, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque o nosso Pai cuida de nós, Senhor. Obrigado a Deus, porque o Senhor realmente tem mostrado que naqueles dias em que a gente está com muita fome da Tua presença, o Senhor nunca nos deixou ir dormir sem nos saciar, Senhor. Se esta, ó Deus, não tem sido a experiência, ó Pai, abre os olhos dessas pessoas, Senhor, para mostrar que o Senhor já deu e deu em abundância, Senhor. Que o Senhor já nos deu, Senhor. Não é um Deus que vai nos dar no futuro, mas que já está à nossa disposição, Senhor. Que a gente possa viver esta plenitude, esta intimidade, este corpo e sangue que se transformam em nós, Senhor. E nos dar, ó Deus, condições de sermos Teus filhos e agradarmos o Teu coração, Senhor. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo continue saciando a nossa alma, o nosso espírito, a nossa vida. Que esta bênção nunca se ausente de nós, porque nós precisamos todos os dias do Teu sustento, Senhor. E obrigado porque o Senhor sempre nos dá. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.